como exceção até aqui, desde que chegou o Abel Ferreira. O Palmeiras não se apresentou bem, né? Em muitos momentos do jogo foi dominado pelo Libertad e também por isso comemorou o empate depois que o jogo terminou. Hoje voltou a se impor, precisou de apenas meio tempo para derrotar o Bahia, repito, com um time bem mexido e chama atenção como o Palmeiras tem variação nas jogadas, né? E tanto é que eu até acompanhava aqui uma conversa, uma discussão, entre aspas, entre palmeirenses depois do jogo no Twitter e passou longe de ser unanimidade, por exemplo, o melhor em campo. O Palmeiras teve vários destaques, muito por conta disso, dessa variação incrível de jogadas. Eu, por exemplo, destacaria a partida que fez o Mike hoje, né? Muito boa, e é um jogador que às vezes anda meio esquecido, né? E que foi um dos destaques do jogo, foi muito bem. Você vai falar, mas o jogo estava decidido. Ok, mas o Everton, para variar, apareceu bem, apareceu de forma importante também. O William também, que é um que hoje não é tanta unanimidade assim dentro da torcida. Enfim, eu acho que quando o time consegue mudar peças e manter uma identidade de jogo, você vê que consegue aplicar os conceitos, isso é muito bom. É claro que, se você perguntar se o jogo do meio da semana é uma exceção, na era pós-Vanderlei Luxemburgo, sim. Porque foi um jogo muito ruim do Palmeiras, em que ele teve que levantar a mão para o céu por conseguir o empate. Qual que é a outra grande diferença do meio da semana para essa? O Libertad é um time com inúmeras limitações, mas é um time bem organizado. Eu não consigo usar essa palavra para o Bahia do Mano Menezes, que não está conseguindo imprimir a esse Bahia nem a sua principal característica de olha, pelo menos um time que defende bem ele vai ter. Não tem, né? Quantidade de vezes. Ao contrário. Ao contrário. É um time que é uma bagunça. A transição do defensivo. É muito fácil fazer gol no Bahia. A linha, quando o time tem que se jogar posicionado, aí são inúmeras vezes que você consegue quebrar a linha com 1, 2 passes. Enfim, o Defensa e Justiça explorou isso facilmente também no meio da semana. Então, eu acho que tem uma outra diferença aí, além da atuação do Palmeiras, que é o nível de organização do adversário, né? O Bahia realmente é um time que deve preocupar muito o seu torcedor pelo que não consegue fazer nem no que deveria ser a virtude do seu técnico. Mas no caso do Palmeiras, assim, é quando você consegue identificar padrões de desempenho e também de atuação, mesmo mudando peças, é sinal de um trabalho que está indo para algum lugar e está sendo bem feito. A gente teve muitas coisas interessantes hoje no jogo do Palmeiras. Por exemplo, a associação do Breno com o Mike na direita, que gera 2 gols, foi muito interessante, né? A movimentação do Rony, né? E o Rafael Veiga com os passes longos e também se aproximando, gera o 3º gol, muito interessante. O Gabriel Menino jogando por dentro. Ele poderia fazer uma dupla de volante com o Emerson, mas como o Palmeiras pressionava mais avançado, ele avançava para a linha, fazendo quase uma linha de 3, né, com o Veiga e com o Breno, e a gente via o William próximo do Rony, e aí com uma alternância, o Rony mais centroavante, mas com uma alternância, às vezes do Rony saindo para o lado, o William entrando por dentro, quer dizer, repertório, variação, né, possibilidades de jogadas diferentes que confundem a marcação de um dos piores, se não o pior sistema de marcação do futebol brasileiro, como o Paulo disse, com toda a propriedade. O Palmeiras, primeiro tempo, resolveu o jogo, e no segundo tempo, o Palmeiras forçasse, golearia. O Bahia teve problema de finalização, finalizou até mais que o Palmeiras, mas em nenhum momento sequer esboçou uma reação. O jogo foi muito fácil, o Palmeiras tornou o jogo muito fácil. Tanto é que o Gustavo Gomes não volta para o segundo tempo, né? O Vinha é trocado durante o segundo tempo, o Mike vai para a direita, para a esquerda, mas o Marcos Rocha entrar na direita. O Rony sai, o que para mim mostra que o Abel Ferreira considera o jogador essencial hoje para o sistema de jogo dele. Quer dizer, quem ele precisava poupar para o jogo de volta, ele poupou no segundo tempo, porque a partida estava resolvida. Mesmo o Bahia finalizando algumas vezes e podendo fazer o gol, pontaria péssima, né? O Everton exigido em um ou outro lance assim e indo muito bem, mas de qualquer forma, nem que tivesse tomado o gol, a partida estava tão sob controle que a vitória já não seria ameaçada. Então, quando se pergunta, por exemplo, sobre possibilidade de disputar o título brasileiro, o Palmeiras tem elenco e a tendência é quando os jogadores se recuperarem, esse futebol que já é muito bom em quase todas as partidas, fique melhor ainda. O Birner falou sobre o Rony, e eu queria também puxar um gancho em cima disso, porque esse olhar do Abel Ferreira sobre o Rony e essa capacidade que o técnico português, hoje mais uma vez com seu auxiliar do banco, mas a capacidade que essa comissão técnica está encontrando para extrair mais do Rony, é mais um argumento que vai muito contra, que depõe muito contra o que foi o trabalho do Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Além da nítida evolução coletiva do Palmeiras e da
existência de uma organização ofensiva do Palmeiras. Eu me lembro muito bem que o Vanderlei argumentava a má fase do Rony, dizendo que ele só conseguiria jogar bem no Palmeiras se o Palmeiras fosse reativo como era o Atlético Paranaense do Thiago Nunes. E não, né? O Rony não é ainda no Palmeiras o ponta que foi no Atlético Paranaense, mas uma comissão técnica que deu um outro sentido coletivo a essa equipe, principalmente na fase ofensiva, está conseguindo extrair do Rony algo que o Vanderlei não tinha conseguido extrair. E hoje foi muito curioso mesmo. Quando o Palmeiras divulga a escalação, na minha cabeça, era o William de 9 e o Rony aberto pela esquerda, mas não, foi o William aberto pela esquerda e o Rony de 9, e ele desempenhou bem essa função no primeiro tempo. Então acho que a maneira que o Palmeiras vai encontrando soluções durante os inúmeros problemas que tem, e agora por uma questão de opção, já que terça-feira tem um jogo super importante contra o Libertad, isso faz com que vários jogadores se descubram em outras potencialidades. E o caso do Rony, como definidor, tem sido uma delas. Olha, no caso do jogo de terça-feira, falei em algumas ocasiões assim, que dei um desconto para o Palmeiras, como também no clássico com o Santos, né, que ele até esteve em vantagem em determinado momento, mas um desconto por quê? Um time muito modificado. Mas contra o Libertad voltaram alguns jogadores. Sim, voltaram, mas jogadores que ficaram parados por, sei lá, uma semana, 8 dias, 10, um pouco mais, um pouco menos, por causa de contaminação de coronavírus. E isso acaba influenciando no desempenho desses jogadores. E foram formações do Palmeiras muito diferentes. O Palmeiras com o Cebola, ele se encontrou. Eu acho que se o Palmeiras obtiver algo importante nesse ano, deverá fazer um agradecimento ao interino, que chegou com os que estavam lá, nenhum jogador diferente, com os que estavam lá, pegou, ajustou e entregou um time redondo para o Abel Ferreira. E o Abel ainda teve, eu diria, o Abel não, né? Para mim, quem teve o azar é o Palmeiras, não o técnico. Mas enfim, o técnico ainda perdeu 2 jogadores que estavam sendo importantes nesse momento de reação do Palmeiras. O Felipe Melo, voltando a jogar no meio e bem, e outro, o Wesley. O rapaz estava se transformando numa referência, talvez num dos melhores, eu não gosto de falar o melhor, mas talvez um dos melhores jogadores do Palmeiras, pela movimentação, pelo trabalho que fazia, pela visão de jogo. Foram 2 baixas importantes. Mas o que a gente tinha visto é que o Palmeiras teve com o Andrei Lopes, o Cebola, né? Um desenho de uma equipe que, se hoje todos estivessem em condições, seria aquela ideal. O Everton, na direita estava jogando, né, o menino, Luan, Gomes, Vinha. No meio, o Felipe Melo, o Zé Rafael Veiga, quem mais? O Rony, Luiz Adriano e Wesley. Esse seria o time hoje, né? O ideal time encontrado pelo Cebola, com jogadores que estavam no Palmeiras. Aí os lances da grande vitória do Palmeiras, 3-0 para cima do Bahia, vitória do Palmeiras. E daqui a pouquinho nós vamos entrar um pouco mais profundamente no que foi a vitória do Galo para cima do Atlético Paranaense. Vocês deram uma pincelada rápida, mas até por ser um personagem importante entre todos aqueles que dirigem os times brasileiros nesse momento, vale a pena a gente falar da má fase, né, da péssima fase do Mano Menezes. Passa longe de fazer um bom trabalho no Bahia. O Bahia piorou desde a chegada do Mano Menezes. Vocês já destacaram alguns pontos. O Bahia piorou em certos aspectos depois da chegada do Mano Menezes. Ele teima, de certa forma, de certa maneira, com alguns nomes, alguns jogadores que transformam o time do Bahia num time mais estático, mais parado, menos veloz. Às vezes o adversário passa por cima, parece o adversário estar numa outra velocidade, muito por conta da escalação desses jogadores, às vezes juntos, por exemplo, no meio de campo, Elias e Rodriguinho, né? Juntos, são jogadores mais lentos e tal. Enfim, teimosia, a falta de melhora, o torcedor do Bahia irritado, e esse sim, um dos trabalhos, talvez um dos piores trabalhos da carreira do Mano Menezes, não concorda, Léo, até aqui?
Vamos lembrar que a passagem dele no Cruzeiro é lembrada por títulos, mas ele também deixa o time encaminhado para um rebaixamento, né? Foi. Longe de ser o único responsável, mas tem o dedinho dele ali também, né? E, enfim, depois não conseguiram impedir esse barco de afundar. Mas é isso que me chama a atenção, né? Porque você pode argumentar que os times dele, na maioria dos casos, não eram times espetaculares, mas que sabiam defender, né? Ou ele desaprendeu, ou ele não está conseguindo passar as coisas que ele sabe para os jogadores do Bahia, porque é bastante evidente que ele está com muita dificuldade para organizar esse time. E, enfim, ele tem tempo aí para tentar dar a volta por cima, mas eu tenho dúvida se é um trabalho que vai encaixar, que vai engrenar. E não sei nem se o perfil dos jogadores que tem o Bahia hoje se encaixa muito com o que ele pensa sobre futebol. Então eu vejo difícil. Sabe qual que é o problema, Léo? Por exemplo, hoje o Bahia tem iniciativa. Os primeiros 5 minutos de jogo, até o gol do Palmeiras, o Bahia está com a bola no campo de frente. Você olha características dos zagueiros, dos volantes do Bahia, eles são lentos para recomposição. Tá muito óbvio que o time que se perder a bola contra um time rápido como é o time do Palmeiras, eles vão falhar. Uma outra coisa que me chama muito a atenção, a marcação da jogada aérea no Bahia, ela é horrorosa. Pré-Mano e com o Mano piorou. Né? Então, é muito fácil qualquer time fazer gols do Bahia. E aí, como a equipe na criação, ela tem um trabalho razoável, na verdade, se você olha as ideias de jogo e você não sabe quem é o técnico, você não pensa que é o Mano Menezes. Você pensa que é um outro técnico. Então eu acho que o Mano deve estar tentando se reinventar no Bahia. E está fracassando. Claramente. Porque ele não tem o time consistente de marcação, que seria a cara dele, e ele não tem um time na criação forte como poderia, ou pelo menos como o elenco sugere ser possível. Eu acho que o Mano Menezes, não sei, por enquanto parece um grande...